Olá, estamos aqui mais uma vez com você no nosso canal, O que rola na Geronto. Eu sou Marília Berzins, estou acompanhada da Ieda Duarte, do Sérgio Pascoal e do Carlos Lima. Nosso assunto hoje é bem atual, é bem interessante. Eu introduzo com a seguinte consideração. Viver a epidemia da Covid-19 tirou-nos de uma zona de conforto. Apesar de todos os mecanismos que temos, neste momento é totalmente impossível não se sentir atingido ou influenciado por uma situação que nos coloca em xeque. A nossa saúde física, a mental, e põe, sobretudo, em dúvida a questão da nossa sobrevivência. E é nesse cenário que nós vamos discutir o tema resiliência em tempos de Covid-19. Eu introduzo o nosso assunto fazendo uma consideração, trazendo um pouco da história de uma senhora que eu conheço hoje. Ela tem 88 anos. Esta senhora foi casada, teve um número grande de filhos, ela teve 8 filhos. Teve um casamento extremamente conflituoso, a tal ponto que chegou um momento, enquanto tinha os filhos pequenos, ela mandou o marido embora. Não deu para continuar com ele arrumou uma outra companheira e foi embora e deixou ela com esses 8 filhos. Ela levou a sua vida numa boa, trabalhou, fez tudo e conseguiu educar os seus filhos. Tudo bem. Agora, já por volta dos seus 85 anos para 86, algumas situações desfavoráveis começaram a aparecer em sua vida. Essa senhora teve, inicialmente, um dos seus filhos, o caçula masculino, com uma história de câncer numa situação de gravidade. Ele se recuperou no primeiro momento, mas depois o câncer voltou e no período de 3 meses, esse filho, caçula, morreu. Logo em seguida, não passou um ano, a sua filha, se não me engano, deve ter sido pela ordem a 6ª filha, teve um mal súbito e morreu de coração. Logo mais tarde, passando nem deu um ano, a outra sua filha, a caçula, teve uma história de câncer de mama, num estágio bem grave. Essa filha fez tratamento e sobreviveu. Eu não quero prestar atenção nas situações dos seus filhos, mas eu queria chamar a atenção e eu queria convidar o Carlos para pensar conosco o seguinte: esta senhora sobreviveu a todos esses eventos e se você conversar com ela, você vai ver que é uma senhora positiva, amável, tranquila, dentro do que a gente pode entender. Carlos, eu posso imaginar que ela seja uma pessoa resiliente, essa sequência de eventos negativos na vida dela se traduz em resiliência? Ou que outro nome a gente pode dar nesse processo de vida dessa senhora idosa? Então, Marília, veja, a resiliência é um conceito que vem da física, né? Que diz o seguinte, que é a capacidade que um corpo tem de retornar ao seu estado, à sua forma original, após sofrer uma determinada pressão ou deformação, certo? Então, é como se fosse um elástico, por exemplo. Você estica esse elástico, né? E depois você solta e ele retorna à sua forma original, uma mola, enfim. Né? Então, você diz que um determinado objeto ele tem resiliência quando ele sofre essa determinada pressão e retorna ao seu estado original. A psicologia pegou emprestado esse nome, né? esse termo, para trabalhar com pessoas, né? Para definir pessoas que têm a capacidade, certo? De voltar, de retornar ao estado de equilíbrio, ou seja, né? se adaptando às dificuldades, pressões que ela sofre durante a vida, traumas, ameaças, né? E que ela retorne, então, que ela consiga se adaptar, se adequar a essas situações de adversidades, certo? Agora, a gente tem que levar em consideração o seguinte, antes de eu te responder, né, sobre esse caso que você está trazendo, que assim, ser humano, quando a gente fala da resiliência voltada a ser humano, eu não estou falando de um objeto,
né? Então, é diferente, né? Eu não vou ter esse retorno ao mesmo lugar, entende? Como um elástico. Um elástico você estica, depois você solta e ele volta ao formato original. Ser humano, não. Né? O ser humano, nisso que a gente está chamando de um retorno, ou seja, se ele sofre um determinado trauma, né? Ao sair dessa situação, ele retorna não ao mesmo lugar de onde ele partiu, né? Ele volta para um outro lugar que, no mínimo, ele vai ter um aprendizado com essa situação que ele viveu, certo? No mínimo, ele vai ter um aprendizado disso. Então, ele pode voltar um pouco mais experiente, né, naquilo que ele viveu, ele pode voltar regredido, né? Então, a gente vai ver se ele tem mais resiliência ou não nesse sentido, né? Aquele que volta numa condição melhor, eu vou dizer que ele é mais resiliente. Aquele que volta numa condição mais desfavorável, eu vou dizer que ele é menos resiliente. Então, você traz o caso, né, de uma idosa que passa por essas situações bastante difíceis, né? E eu diria que sim, é uma pessoa bastante resiliente, né? Uma pessoa que consegue passar por situações muito difíceis, muito desfavoráveis, e ainda assim conseguir ter um equilíbrio na sua vida, manter a sua e que quando eu chamo de equilíbrio, eu estou dizendo o quê? Manter as suas atividades cotidianas, né, de autocuidado, de relações, né, relacionamentos sociais, né, de cuidado com o outro. Então, são situações que essa pessoa passa e que ela ainda assim ela consegue retornar a esse lugar. Porque uma pessoa menos resiliente, por exemplo, ela poderia entrar num quadro mais depressivo e, por exemplo, né, descuidar, né, do seu autocuidado, fragilizar relacionamentos sociais. Então, eu posso dizer sim que essa idosa é uma pessoa bastante resiliente. Carlos, Ô, as Sérgio, pessoas. Posso fazer só uma pergunta em sim, cima por do que ele está favor. falando, Marília? Assim, nessa questão da resiliência, a gente vê, por exemplo, que as pessoas elas são bastante diferentes. Então, às vezes, as pessoas, na mesma situação, eu tenho uma pessoa que supera, né, e volta para um estado, como você bem falou, eu acho que isso é bem importante a gente voltar, nós nunca voltamos para a situação igual. Você sempre volta, você volta a equilibrar, mas você volta um pouco diferente. O mais resiliente volta com algum tipo de aprendizado, vamos dizer assim, entre aspas. O que diferencia a pessoa, assim, ela nasce com isso, ela aprende com o ambiente, tem uma parte, o que ajuda nisso? Eu estava querendo entender um pouco melhor isso. Então, a resiliência ela não é alguma coisa inata, né? A pessoa, quando ela nasce, ela tem sim traços de personalidade que ela vai levar durante a sua vida, mas existe dentro, esse traço que eu trago de personalidade, ele vai se desenvolver dentro de um contexto familiar, um contexto social, cultural. Então, é nesse lugar que a pessoa vai se desenvolver. Então, ela vai ser mais resiliente ou menos resiliente de acordo com esse lugar onde ela vai se desenvolver, não é? E da forma como ela interpreta essas situações que ela vive, por exemplo, na sua infância. Não é? Porque você pode ter, por exemplo, 3 irmãos que são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, E com o moram no mesmo mesmo... lugar. Vamos pensar que moram no mesmo lugar, vamos pensar que são pessoas que têm um tipo de educação muito parecido entre eles, muito igual, e vão ser 3 pessoas completamente diferentes. Porque cada uma vai interpretar, ela tem aquilo que é inato e também tem aquilo como assim, de que forma ela vai interpretar esse cenário externo. Então Eu isso acho. muda a forma como ela vai lidar com essas situações. Não, eu queria enfatizar algo que você falou, Carlos, que eu acho que é muito importante, porque é evidente que a resiliência, no seu contexto geral, não é uma coisa inata, mas tem algumas características dos indivíduos, você falou mesmo aí, que realmente auxiliam a pessoa frente a um contexto de adversidade a se posicionar de uma forma melhor
o pior. Então, é evidente que uma pessoa mais otimista vai reagir a uma adversidade diferente de uma pessoa pessimista. Uma pessoa que encara a vida de uma forma mais positiva vai se posicionar frente à mesma adversidade que uma outra pessoa, diferente de uma outra pessoa na mesma adversidade, que encara a vida de forma mais pessimista. Então, essa questão de ser inato ou não inato, eu tenho muita razão. Acho que a resiliência em si não é inata. As características de personalidade, sim. Isso ajuda a pessoa por exemplo, a conquistar a resiliência se ele tem características de personalidade que são mais para o lado otimista. Por exemplo, alguém que tem propósito de vida, que acha que encontra um significado na vida, vai ser muito mais fácil dessa pessoa a conseguir lidar com uma adversidade do que aquele que não tem propósito nenhum na vida, tem que não vê sentido nenhum na vida. Então, tem realmente essa questão inata. Mas, você enfatizou bem, eu queria enfatizar em cima, a questão do meio favorece muito, né? Como é que as pessoas foram educadas, como é que as pessoas lidaram com o legado que a família trouxe, a questão cultural em que ela foi criada, isso tudo ajuda a moldar a facilidade ou a dificuldade para a pessoa se tornar ou não resiliente. Sérgio, nessa lógica... Tem uma questão importante. Falamos todos juntos agora. Todos juntos, temos assunto para todos juntos nos pronunciarmos. Quem vai falar? Maria. Não, eu ia falar, Sérgio, nessa sua lógica, o que você acha da questão da pessoa ser mais ou menos flexível? Porque essa é uma questão que está muito associada com o envelhecimento, né? Acho que a Marília me ajuda muito nisso. Muita gente fala que quando a gente vai envelhecendo, todos nós vamos ficando mais rígidos em algumas situações. Porque já aprendemos muitas coisas, porque sabemos algumas coisas, ou achamos que sabemos, né? Algumas coisas, etc. Então, para algumas pessoas podem ser mais ou menos flexíveis. Será que isso interfere na maneira como eu vou reagir a situações mais estressantes? E eu vou aproveitar, Ieda, e eu acho que Sérgio, Carlos podem ajudar, que eu estava pensando. Então, assim, eu tenho algumas características, veja se fica claro, eu tenho algumas características que me ajudam a constituir um ser mais resiliente. Mas, por outro lado, eu dependo do externo, também fatores externos para ajudar nessa concepção. É isso, né? Pelo Sérgio, isso. Carlos e Ieda também reforçou. Então, e esse percurso na minha vida também vai determinando. Os eventos negativos é que darão a prova de eu ser ou não resiliente, porque enquanto está tudo muito bem, eu não preciso recorrer a esses mecanismos. Mas, por exemplo, uma privação, uma morte, um evento externo intenso, ele vai me ajudar... Uma quarentena. Então, já que nós estamos falando em Covid, o medo de pegar a doença, o medo de morrer, o medo de ir para o respirador e não ter suficiente para mim. E assim, como que eu lido com esta privação? É isso, esse construto que nos faz definir, nossa, Ieda é resiliente, porque ela apanhou muito na vida, ela apanha muito. Olha a Dona Maria, o exemplo que eu trouxe. É esse o cenário, é isso? Então, a gente pode concluir o dentro e fora são constituintes desse processo? Marília, uma primeira coisa que tem que ficar muito claro. Na verdade, por definição, a resiliência aparece em face mesmo a eventos negativos. Tragédias, traumas, adversidades, dificuldades, eventos estressantes da vida. Quer dizer, é nessa hora que precisa mostrar se você tem ou não tem resiliência. Certo? Então, a primeira coisa que você falou era isso, quer dizer, precisa haver mesmo um evento negativo. E na velhice a gente tem várias possibilidades de evento negativo. Você citou agora a situação atual, que
os idosos têm muito risco de morte nessa pandemia do coronavírus, mas, por exemplo, a perda da capacidade funcional na velhice, o acúmulo de agravos, de doenças e de remédios que precisa tomar, falta de acesso, a questão da violência contra a pessoa idosa, tá certo? A perda do papel social, né, Sérgio? Quando ele se aposenta, muitas vezes alguns... Exatamente, né? Solidão, muitas vezes, pela morte de alguém. Quer dizer, a velhice traz... É evidente que a resiliência eu posso ir construindo no decorrer da vida. Eu vou construindo uma maneira de ser resiliente e chego na velhice com mais essa característica bem mais formada. Mas a velhice é uma situação da vida onde as adversidades podem se somar de uma forma exponencial, né? Então, eu posso não ter tido uma vida maravilhosa, aí chego na velhice e começa a degringolar tudo. Se eu não tive nenhuma adversidade no passado, eu vou ter de aprender a ser resiliente agora, ou então eu vou sucumbir a essas adversidades. Eu tenho mais coisa para falar, mas eu estou falando demais. Eu sei que... Carlos. Não, então, veja, Sérgio, aí tem duas questões que eu queria ressaltar. Que a primeira é o seguinte: a resiliência, ela não é um traço estável de personalidade, certo? Ela não é estável. Então, eu não posso dizer uma pessoa... Eu diria até que eu arriscaria dizer que eu não posso dizer que uma pessoa é resiliente, ela está resiliente. Porque depende muito de que evento é esse que ela está vivendo. Então, uma pessoa pode ser muito... Porque eu posso chegar uma hora antes do seu raciocínio e falar assim, eu desisto. Mas em outras situações eu fui super positiva, é isso? Sim, você passar por algumas situações que você consegue ser resiliente, você consegue se adaptar bem a elas e consegue lidar com elas, certo? Mas, de repente, você vive uma situação nova onde você desestrutura. Aquilo ali você não consegue aguentar. Não é? Então, aí eu diria que a pessoa já não vai ser tão resiliente assim. Então, o caso que você deu, por exemplo, é um caso extraordinário, porque essa pessoa vive eventos muito importantes e muito graves e ainda assim ela consegue manter o seu equilíbrio, certo? Então, a primeira coisa que eu queria ressaltar é isso, que a resiliência ela não é estável. Você pode ser muito resiliente diante de algumas situações e, de repente, uma situação, eu não diria nem mais grave, tá? Eu diria que uma situação num determinado momento de vida que pega você num momento da vida onde você não está tão equilibrado, tão autossuficiente, e aí acaba você perdendo um pouco esse equilíbrio. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu queria ressaltar, em cima do que o Sérgio falou, Sérgio, que a gente dividir, né? Porque a velhice ela tem eventos que já são um tanto quanto esperados, que é isso que você colocou, as perdas que a gente vai tendo durante a velhice. Não é? São eventos já esperados. Então, você vai ter, possivelmente, uma perda de audição, você vai precisar usar óculos, né? Você vai ter os movimentos um pouco mais lentos. Não é? São questões que podem aparecer, que são muito comuns elas aparecerem na velhice. Mas tem alguns eventos que não são esperados. Por exemplo, uma queda, né? E uma fratura, isso não é esperado. Né? Ou a morte de um filho, isso não é esperado. Então, são formas diferentes de lidar. Então, tem pessoas que não têm resiliência para as questões mais básicas, como, por exemplo, as questões de envelhecimento. Né? Então, ela não aceita que ela está envelhecendo e que ela está tendo perdas que são perdas esperadas. Né? Tem pessoas que vão lidar muito bem com isso, mas com perdas mais inesperadas elas já não lidam tão bem. Oi, Ieda, eu estou pensando assim, tem sugestões para a gente se tornar mais resiliente? Tem algumas coisas que nós podemos fazer para ir em busca de melhorar? Você tem alguma sugestão dentro da eu andei estudando um pouco, né? Porque a gente ia discutir, até porque eu estava interessada, assim, eu sugeri o tema para a gente discutir, porque eu acho que nesse momento do coronavírus isso vem muito, muito à tona, porque a gente
ver assim, a gente lida com pessoas que todos estamos mais ou menos na mesma situação. Tem que ficar com distanciamento social, tem que ficar na quarentena, você restringiu suas atividades, quem está trabalhando à distância. Isso é meio um padrão para uma grande parcela das pessoas. Para algumas pessoas, está tudo bem. Assim, ela está fazendo, claro que ela está incomodada, etc., mas talvez porque ela pense o amanhã de uma forma, como o Sérgio estava colocando, de uma forma mais positiva. Então, assim, não, isso vai passar. Isso é um período. Isso, né? Então, ser mais positivo, olhando para frente, ou ter um propósito na hora que eu olho para frente, o meu propósito não é será que vai ter respirador para mim ou não, mas o meu propósito é não, isso vai passar e a gente vai sair dessa experiência melhor, como pessoas melhores, como uma sociedade melhor, pelo menos eu quero acreditar nisso. Então, assim, a maneira como você age na situação tem a ver com o que o Carlos e o Sérgio estavam colocando. Então, eu acho que ser mais flexível e não tão rígido com as situações, neste momento da pandemia, é fundamental. Eu não posso fazer as coisas como eu sempre fiz. Tá? Eu não posso sair de casa, eu não devo sair de casa, mas eu tenho casa para morar. Né? Tem gente que não pode nem fazer quarentena porque sequer tem casa para morar. E eu estou reclamando que eu tenho que ficar em casa. Né? Então, assim, às vezes a gente precisa olhar as coisas por um outro ângulo, até para fazer o enfrentamento das situações. Trazer as coisas para um plano muito realista. Então, eu fico assim, não, está tudo ruim, não sai, não sei o quê. Traz a coisa, eu não estou doente, eu não fui parar no hospital, eu não fui excluída de usar ou não um respirador, eu estou saudável, graças a Deus, eu tenho o que comer, tá? Eu tenho salário, eu tenho emprego, né? Eu estou reclamando do quê? Então, assim, vamos olhar pelo outro ângulo, né, da situação. Então, assim, isso é manter uma atitude positiva, isso é uma forma de olhar para a situação. Então, a maneira como... Toda a situação tem múltiplas formas de se olhar. Então, acho que a maneira como nós olhamos para as situações, ser ou não mais flexível frente às adversidades, procurar estratégias positivas que nos ajudem a lidar com as situações mais difíceis. Ter uma válvula de escape, cada um tem uma. Eu tenho os meus bichinhos. Eu falei que meu gato daqui a pouco vai passar aqui na frente, assim, da câmera, porque a gente está filmando e ele está aqui sentadinho do meu lado. Então, assim, eu gosto de brincar com os bichos, tal. Por quê? Porque eles me deixam feliz. Então, nesse momento da pandemia que eu estou fechada dentro de casa, para eles está sendo uma festa. E para mim fica menos estressante porque eles são um motivo de alegria para mim. Cada um tem um jeito. Uns desenham, uns brigam com os outros, uns ficam tocando música, né? Agora tem os músicos de sacada, essa coisa toda. Ter uma válvula de escape, eu até quero que o Carlos me ajude nesse sentido. Quando eu vivo uma situação estressante, ter uma válvula de escape, seja ela qual for, que me faça bem, ajuda nessa questão da resiliência? Carlos, o que você acha? Ieda, ajuda sim. Ajuda sim. Aí eu queria voltar numa questão, quando a gente fala da situação que a gente está vivendo hoje, que é a situação de isolamento, né? Esse é um exemplo de situação não esperada. Não é? Nenhum de nós, aí não estou falando só para os idosos, estou falando para todos. Né? Ninguém de nós esperava viver uma situação dessa. Então, é uma situação absolutamente inesperada e mais, ela é inesperada para todos. Então, você não tem nem como ter um exemplo de alguém onde você pode, né, se espelhar. Não tem isso. A gente está vivendo todo mundo meio que um momento muito novo, né? Muito, muito diferente para todos. E aí, Ieda, acontece o seguinte, quando a Marília pergunta, né, que recursos a gente pode ter, né, e buscar para construir um pouco mais essa questão da resiliência, eu vou dizer para você o seguinte, tem duas questões que são importantes, que eu ressalto como importantes, que é a questão social, você manter contatos sociais, né? Então, quando você tem um grupo, né, social, é uma forma de você ter mais suporte e acabar conseguindo viver melhor essas situações. E outro aporte que se tem é a religião.
né? Isso. Pessoas ligadas à espiritualidade, não vou nem dizer religião, a espiritualidade, né? Mas que grande parte das pessoas acaba levando para a questão religiosa. E a gente pensar hoje em dia, os dois, a gente está meio que sem ter acesso, né? Porque as pessoas estão sem o contato social, exceto o contato virtual, não é? E as religiões também, as pessoas não estão podendo ir até o seu lugar, né, de crença. Não é? Então, tudo está sendo virtual. Né? E aí eu penso o seguinte, das pessoas que não têm acesso, né, à questão da internet, por exemplo, se a gente pensar nos idosos, não são todos os idosos, né, que vão ter acesso a isso. Então, é uma questão que me preocupa muito. Né? Aqui em Como São essas Paulo, pessoas... só 30% dos idosos usam a internet. É importante que a gente Então, coloque isso no canal, que muita gente vê, porque hoje tudo virou virtual, não é isso? Então, nós temos exato. 70% da população idosa que não tem acesso. não tem esse acesso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, essas pessoas elas estão isoladas dos seus contatos sociais. E quando a gente fala da questão da religião, por exemplo, é um dos exemplos que eu estou dando, né? Pode ser outros, mas a questão da religião, por exemplo, é um contato social também. Se ela vai à igreja, se ela vai a um culto, é um contato social, é um lugar de encontro. Né? E Muitas ela vezes ela vai por isso, né? Ela vai pelo Muitas contato vezes vai social. por isso. Exatamente. E aí E ela, eu acho que é isso que está fazendo. Carlos, me desculpe, mas assim, eu trabalho com um grupo de pessoas idosas que fazem parte da igreja da qual eu frequento, e assim, está equilibrado a necessidade do relacionamento social presencial, o que está fazendo muita falta, e a oportunidade de ter o aquecimento da alma, que é o que a religião, a espiritualidade vem dar para essas pessoas. Então, agora, na medida em que a gente tem o contato social, né, de uma forma rompida hoje, né, a gente não está podendo ter esse contato social, esse contato fora de casa, aí recursos seriam esses. Por exemplo, a Ieda deu uma ideia, né, de cuidar de bicho, mas não é também todo mundo que gosta de cuidar de bicho. Não, eu acho que é a estratégia de cada um. Não é todo mundo que tem o bicho, né, para cuidar, então não é agora que vai arrumar. Né? Então, mas são estratégias que você pode buscar, que seria o contato telefônico, o ler, né? Ler um livro que não leu antes. Né? Então, por isso que a gente até já discutiu aqui no canal, né? Cuidar de planta, a gente já discutiu aqui no canal algumas coisas, né? Ver televisão, por exemplo, mas evitar ficar assistindo só os canais de notícia, né? E vendo o tempo inteiro falar sobre morte, enfim, né? Buscar outros caminhos, né? Então, essas são atitudes que a gente pode buscar nesse momento, mas é um momento muito novo. Não dá para te responder se, por exemplo, essas pessoas vão se tornar pessoas mais resilientes ou não. A gente está vivendo um momento muito novo ainda. O que eu gostei avaliar isso. Do que eu sim, que a comparação, Sérgio, só um minutinho, a comparação que você fez, que no elástico ele volta à mesma posição, mas no humano não necessariamente você vai voltar naquela mesma posição. Ou seja, o que vai sair de todo este processo é que vai ressignificar a nossa existência. É isso? Sim, é isso mesmo. Sérgio, desculpa. Então, porque até pensando um pouquinho mais, agregando um pouquinho mais de informação, até por conta, você falou da flexibilidade, eu diria até uma outra palavra que eu acho que é importante, adaptabilidade. E aí ele fala a respeito da questão de ter uma válvula de escape. Lembrando, e a gente já falou a questão de ser inato ou não ser inato, né? É lógico que como é que a gente vai chegando na velhice, de um lado mais resiliente, sendo mais resiliente ou menos resiliente. É lógico que isso é produto de várias influências que a gente vai tendo no decorrer de toda a nossa vida. Né? Começa pela, evidente, alguns traços de personalidade, mas a gente foi agregando, né, valores pelos pais, pela cultura onde a gente nasceu, pela escola onde a gente estudou, pelos contatos e amizades que a gente foi fazendo, os laços sociais que a gente foi construindo no decorrer da vida, onde a gente trabalhou, etc. E chega na velhice com vários recursos pessoais, que podem ter sido bons ou maus,
E aí a gente agrega esses recursos numa interação com os recursos sociais dessa fase da vida, né? E que podem, né, nos dar a chance, né, isso que o Carlos até estava falando um pouquinho, de ter, quando vem uma situação adversa, de ter uma válvula de escape em que eu me fortaleço frente a uma adversidade e não saio derrotado e volto a uma situação um pouco melhor do que antes da adversidade, né? Isso tem de ser muito, muito claro. E é evidente, eu queria até retomar aquilo que o Carlos falou, que tem eventos na vida, como eu falei, né, a senescência, etc., são eventos que a gente pode até já programar. Ó, eu vou ter isso, então já vou me preparando para isso. Mas aquilo que é inesperado, como a pandemia, com a morte de um filho, a gente vai, se a gente tivesse recursos pessoais muito bem construídos e uma situação de apoio social, de recurso social também favorável, isso numa adversidade inesperada, a resiliência poderá brotar melhor, porque a pessoa teve esse background, né? Ela tem aquelas características, a flexibilidade, a adaptabilidade, o sentido da vida, o otimismo, autoconhecimento, a esperança de que, em relação ao futuro, tudo isso vai influenciar nessa adversidade inesperada, né? Então, isso também é muito importante. Eu queria trazer uma pergunta para a gente discutir nesse tema. Frente a essa pandemia que mudou a vida de todos nós, uns estão mais desesperados que outros nessa situação. Eu acho que ela incomoda a todos, mas alguns estão mais desesperados que outros para vivenciar essa situação. O que vocês acham, para a gente pensar junto, o que vocês acham que está incomodando mais? A possibilidade, o fato da pessoa estar presa ou se sentir presa, ou, junto com isso, ela ter a sensação de ter perdido o controle sobre a situação que a cerca, porque, afinal de contas, isso é adverso a ela, né? Ela está restrita, ela pode sair, mas ela está restrita porque não é recomendado, então é uma situação na qual ela não tem o controle absoluto sobre isso. Quando ela for assim, contra isso, ela vai contra uma regra social que nesse momento está colocada. Então, é uma questão de alteração de senso de controle da própria vida. Ou é o fato de eu não sei o dia de amanhã. Eu posso me contaminar, eu posso morrer, eu não sei o que vai acontecer e de repente eu não sei, eu poderia ter feito muita coisa na vida que eu não fiz e agora eu estou frente a essa situação que eu não sei o que pode acontecer e de repente posso morrer amanhã. O que vocês acham que está mais incomodando mais as pessoas ou não é nada disso? Quando eu escuto as pessoas idosas, e o que eu ouço muito repetidas vezes é assim: eu não poder sair, eu não poder fazer o que eu quero, eu não poder ir para o mundo lá fora. Eu acho que é uma coisa que está pegando. Eu acho que o nível de consciência do risco, a gente já passou por essa etapa, as pessoas já têm essa concepção, já fez uma elaboração. Hoje eu ouvi uma senhora dizendo assim: eu não posso ir lá fora, eu não posso ir na... Ele falou assim: eu só fui uma vez que eu fui comprar um remédio. Ela falou assim: quando eu não tinha o que fazer, eu pegava um ônibus, ia até o ponto final e voltava. Eu acho que o que está pegando neste momento são duas coisas: a impossibilidade de você decidir o seu dia, o que você pode fazer, e é viver sobre privação. Eu acho que uma dessas características do momento que estamos vivendo. E, por outro lado, já cansou. É o cansaço de um tempo que esperava-se que fosse menor e ainda não o é. Muito objetivamente, eu diria essas duas situações. Mas, gente, a resiliência faz com que eu não fique me perguntando por que eu estou nessa situação, e ficar num girar, né, sobre o próprio rabo, achando sem entender o motivo. Eu acho que tem a ver, inclusive, nessa situação, o que eu posso contribuir para o meu próprio desenvolvimento pessoal. Frente a uma diversidade tão grande, o que eu posso fazer
O que eu posso aprender, não é? Como é que eu posso sair melhor disso? Como que eu vou sair melhor disso? E isso move as pessoas, isso dá um sentido à vida, dá um sentido, inclusive assim, olha, minha vida nesse momento está o caos, eu não estou podendo fazer, mas essa esperança em relação ao futuro, essa é a maneira de dizer o que eu posso fazer para usar essa diversidade, para eu melhorar a mim e ao mundo depois, pode levar a uma facilidade de suportar esses 2, 3, 4, 5, 6 meses, sei lá, que eu vou ter de ficar confinado. Porque... Sérgio, nós concordamos que as pessoas não têm a mesma capacidade de enfrentamento dos problemas em relação aquilo que nós falamos, Carlos falou. Quer dizer, a resiliência é fruto de todo um acúmulo de recursos pessoais que você foi fazendo durante a vida. E nós temos dois caminhos nessa questão, Sérgio, que é o seguinte, que estratégias a gente usa para sair disso, né? Porque a gente está diante de uma situação, como a gente viu, uma situação nova, uma situação de desafio. Então, a gente tem o que na psicologia a gente chama de estratégia de esquiva, por exemplo. Então, são dois caminhos, né? A esquiva seria aquilo de você se afastar, né, da situação, de uma certa negação, é você fingir que aquilo não está acontecendo, né? Essas estratégias, elas trazem situações mais imediatas, situações que te dão um prazer mais rápido, não é? Eu estou falando no caso da pandemia, que é o que a gente está discutindo, mas isso vale para tudo, tá? Para tudo. Então, estratégias, por exemplo, como beber, comer, fumar em excesso, né? Eu vi uma pesquisa dia desses aí que o consumo de álcool e de tabaco aumentou muito durante a pandemia. Então, são estratégias que as pessoas estão usando para enfrentar isso. A gente vê, por exemplo, quem segue aí redes sociais, né, a quantidade de piadas, né, que vem dizendo do quanto as pessoas estão engordando, né? Porque é isso, você está sem fazer atividade física e recorre à comida, muitas vezes. Então, essas são situações mais imediatas, né? Soluções muito imediatas, mas elas são de curto prazo. O prazer, ele é imediato, como o próprio nome diz, é na hora. Deixa eu perguntar rápido, mas essa situação, você acha que é resiliência? Não, é uma forma de você tentar sanar aquela angústia daquele momento, a situação de um momento ruim, né, de uma forma mais simples e rápida. Então, num determinado momento, te dá satisfação, mas ele não é duradouro, é isso que eu ia dizendo, não é duradouro. Então, você... na minha opinião. É o prazer muito fugaz, é o prazer rápido, ele passa rápido. A resiliência já vai pelo outro caminho, que seriam as estratégias de desenvolvimento, que são estratégias que não te dão um prazer tão imediato, né, mas elas são de longa duração. Não é? Então, que é aquilo que a gente viu, ler um livro, começar a assistir uma série que você goste, aprender um novo idioma, aprender a fazer tricô, crochê, sei lá o que durante a vida não fez, nunca teve vontade, mas agora de repente a vontade apareceu. São desafios que a pessoa pode fazer, que são estratégias, porque dentro dessas estratégias de desenvolvimento estaria, por exemplo, formar um grupo social. Nesse momento a gente não pode, né? Então teria que ser estratégias mais individuais, que a pessoa teria que recorrer. Mas elas não têm o prazer tão imediato, né? Como, por exemplo, essas outras. Esse é o grande risco. A gente está vivendo um momento onde as pessoas acabam tendo menos resiliência e buscando soluções, aliás, elas buscam soluções mais rápidas para situações mais complexas, né? Mais difíceis. Isso nem sempre dá certo. Bom, um assunto muito interessante que nos dá várias reflexões, mas nós esperamos que vocês tenham aproveitado, pensado, refletido conosco sobre a resiliência em tempos de Covid. Vamos para as considerações finais?
Ieda, você queria dizer o quê para concluir nosso encontro hoje? Dentre as coisas que a gente estava procurando para ler, para trazer, para discutir no canal, né, eu encontrei um artigo que fazia essa discussão e que dá lista algumas sugestões. Não é uma receita de bolo isso, mas eu acho que para ajudar as pessoas a pensarem um pouco do que a gente falou aqui, como é que a gente sintetizaria a questão de o que me ajuda a ser mais resiliente. Claro que uns vão ter mais algumas características, outros mais outras características, mas para a gente pensar um pouquinho. Então, seja mais flexível, aprenda com as situações, olhe para as situações e tente aprender com elas, tente ter uma atitude mais positiva, mantenha-se conectado com o mundo, não se isole, apesar da gente ficar num distanciamento social, não se isole, faça planos mais realistas, né? Não é o que eu vou fazer em 2050, mas talvez o que eu posso fazer hoje dentro da minha realidade. Mantenha canais de comunicação abertos entre você e o que te cerca, e o que te cerca nesse momento pode ser o que te cerca por um contato telefônico, por exemplo, que pode ser do outro lado do mundo. Né? Como a gente sabe, por exemplo, do Sérgio, que fala com a filha que está do outro lado do mundo, mas faz isso um contato bem legal e como se estivesse do outro lado da rua. Tá? Lembre-se também de estratégias que te ajudaram no passado a superar e a lidar com momentos difíceis e que se já te ajudaram em algum momento, pode ser essa uma característica que é sua e que vai te ajudar a superar as dificuldades neste momento. Tente encontrar novas maneiras de gerenciar o estresse e os impulsos, que é um pouco o que o Carlos acabou de falar nesse momento, que não é se afundando em comer uma lata de doce de leite na cozinha, por exemplo. Não é isso? Seja decisivo para isso, assim, crie esses canais, tome as decisões, olhe para isso e faça isso, né? E tente ser criativo. Claro que tem pessoas mais ou menos criativas, mas todos são um pouco criativos para tentar mudar o seu dia a dia para que ele não fique uma rotina maçante. Ele é o seu dia, você está vivo, e diferente de outras pessoas, então aproveite isso. Né? Acho que se eu tivesse que falar, falaria isso. Obrigada, Ieda. Sérgio? Então, eu queria, até para não deixar ficar pouco explícito, você falou da flexibilidade, adaptabilidade, eu queria mostrar que a resiliência pode ter duas formas frente a essa situação que você colocou, Marília. Pode ter uma situação de adaptação. Né? Então, a adaptabilidade é uma característica muito positiva que a gente tem de ter durante a vida, e na velhice vai me ajudar muito a me adaptar, né, a essas situações que virão, né, de adversidade, de perda, né, não aquelas que serão de repente. Né? Por exemplo, então, se eu consigo ter uma adaptabilidade, eu vou conseguir ir me mantendo saudável apesar das adversidades. Eu vou me adaptando para conseguir, né, viver melhor frente numa situação ruim. Né? Ou então eu posso, uma outra coisa, fazer uma superação, que aí eu consigo me desenvolver e crescer como pessoa por conta de estar vivendo essa adversidade. Essas adversidades me fazem procurar uma saída, é uma oportunidade de eu superar meus próprios limites. E aí eu passo a ser uma pessoa, um indivíduo mais fortalecido. E já que a Ieda falou da minha filha, eu vou falar dela também, pelo seguinte: a Carolina, minha filha, que mora em Londres, Carolina, ela nos mostrou no seu mestrado que os limites são inúmeros nas nossas vidas, né? E para cada limite tem uma maneira de eu superar esse mesmo limite. E ela diz que o caminho para superar a limitação não é fácil,
Pelo contrário, é extremamente difícil. Por exemplo, se eu quero passar de um ponto A para um ponto B, numa linha reta, e eu não consigo, porque eu tenho algo que me impede. Por exemplo, eu sou cego, eu fiquei sem as pernas, enfim. Eu posso, né, fazer de outras formas, eu posso me desviar, eu posso pular, eu posso dobrar a linha, dar um salto, posso fazer alguma coisa, mas isso envolve movimento e esforço. E precisa, então, as pessoas têm de achar um combustível, um propósito na vida, alguma coisa para superar as próprias limitações. E ela fala que o que ela usou na vida para superar as próprias limitações foi o desejo para transgredir os limites que ela tinha. Carolina, isso eu aprendi com você no seu mestrado e eu agradeço porque me ajuda também a ser mais resiliente, sabendo que eu tenho de ter um combustível, eu tenho de me envolver, eu tenho de tirar algo daquela adversidade para ir em frente e superar os meus próprios limites. Bom, Sérgio. Carlos? Então, eu seguindo na linha, né, do que o Sérgio está colocando, né, é muito bom porque deu uma deixa aí para dar a minha dica, né, que seria a gente adaptar antes das nossas ações, né, daquilo que a gente de fato vai fazer, a gente adaptar e adequar os nossos pensamentos, que a gente possa treinar, porque pensamento é treino, né? Então a gente treinar para que a gente tenha pensamentos mais saudáveis. Eu não digo pensamento, eu não gosto de pensamento positivo, não é por essa linha, né? Dentro de um dado real, né? O que a gente pode e deve pensar, mas tentar trazer um pensamento mais saudável, mais adequado para a nossa situação. Né? Então, muitas vezes, a gente está num momento ruim, num momento difícil, mas a gente dimensiona muito isso. A gente transforma aquilo que não está bom numa coisa muito grande e que de fato não é. Então, trazer o seu pensamento para a realidade, né? Para o tamanho que esse problema de fato tem. Né? Então, esse caminho é o caminho para que a gente vá ter emoções e comportamentos diferentes do que a gente teria caso a gente trabalhe com um pensamento muito negativo, muito ruim. Então, e uma dica, né, que eu acho que eu já falei em outro programa, né, que a gente estabeleça dentro desses caminhos, dessas estratégias, né, que a gente pode traçar aí para ter uma qualidade de vida melhor nesse período, traçar estratégias e planos mais possíveis, né? Não pensar em coisas muito grandes, muito distantes da nossa realidade, porque isso vai te trazer um pensamento de que eu não consigo, olha, eu sou fraco, eu não sei fazer as coisas direito, e aí a tendência é você entrar num lugar muito ruim, muito triste. Então, pensamento mais adequado, objetivos, né, mais adequados também e possíveis. Obrigada, Carlos. Obrigada, Ieda. Obrigada, Sérgio. E eu deixo as minhas considerações finais. Eu penso assim, que resiliência é saber, se uma coisa não deu certo, a gente busca outros caminhos, que a vida não pode acabar naquele evento negativo no qual a gente está passando. E eu tive uma experiência, e tenho ainda uma experiência muito pessoal, que me ajudou a passar, tem me ajudado a passar. E tudo que vocês falaram, sobretudo, dois fatores são determinantes para mim. Uma é a minha espiritualidade, a minha crença, a minha fé. E a segunda são os amigos, as pessoas queridas que eu tenho. E aqui eu posso citar 3 dessas pessoas que são e foram extremamente importantes nesse processo dessa caminhada. Não era o que eu queria, mas apareceu, vamos tocar e a vida não acabou. E é isso que nós queríamos deixar com você nessa conversa de hoje, no nosso episódio de resiliência à Covid-19. Nós agradecemos a sua atenção, contamos com a sua participação, dando-nos sugestões, que você também divulgue para os seus amigos, e o nosso canal está aí a todo vapor, contando com vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, gente. Até.